Muito bem, estamos mais uma vez aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, onde a gente está bem no começo, né, nas noções preliminares. Já estamos no capítulo 1, Existem Espíritos. Hoje nós vamos concluir esse capítulo. São os itens de 4 a 6. Bom, antes da gente ir para frente, eu gostaria de mostrar que nesse flyer, nessa folha de rosto aí, que a gente envia toda semana, lembrando do que nós vamos estudar e tudo, né? Então, aqui tem os dois links. No caso, tem esse link aqui, que é o Livro dos Médiuns. Então, uma vez clicado nele, nós vamos ver onde que estão as lições, onde é que estão, assim, o material de estudo que a gente dá. Por quê? Porque olhando aqui, ó, a tradução de José Herculano Pires, é a tradução que a gente iniciou o estudo, né? Então, esse é o Livro dos Médiuns. E também fala do Livro dos Espíritos. Ele está aqui, o Livro dos Espíritos. Quem quiser também pode clicar aqui, já vai estar no link do Livro dos Espíritos, né? Então, como nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, também do mesmo, tanto o Livro dos Espíritos como o Livro dos Médiuns, eles são da tradução de José Herculano Pires. Então, aqui a gente consegue navegar pelo livro. Pode, né? Nós estamos nesse capítulo aqui agora, Existem Espíritos, que é o capítulo 1. Então, nós estudamos o item 1, o item 2 e 3, até aqui. Agora, nós vamos estar estudando do 4 em diante, 4, 5 e 6, para finalmente terminar esse capítulo. Existem Espíritos? Pode falar. How are we gonna go to? Oh, wait a moment. Hi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, tudo bem? Eu tenho que desligar, né? Eu acabei de entrar. Deixa eu sair. Peraí. Tá bom, obrigado. Vou botar o mute na minha. Isso, obrigado, Maria Ângela. Então, é daqui que a gente busca as informações. Então, meu convite está aí para que, quando receberem o que for estudado na próxima semana, podem já ler isso aí, antecipar, para melhor proveito. E aquilo que a Verinha falou, que ela comentou, que a Inês comentou, de rever, porque já que estão todos gravados, né, os capítulos, as sessões de estudos, então a gente pode rever e confirmar, enfim, vamos revendo, né? Isso. Então agora nós vamos retornar para o nosso... Bom, todo mundo viu, né, o que estava aberto lá? Eu consegui abrir ou só estava na página de rosto? Alguém pode me dizer? Só estava na página de rosto. Poxa, mas o link é quando você manda o convite. A gente isso, o link então não tinha sido aberto, né? Não, está só na página inicial. Então, pela importância, nós vamos... Então, clicando no link, ele vai aparecer isso aqui, ó, Livro dos Médiuns, tá? Então, o livro está aqui todo, como falei, traduzido, né, por José Herculano Pires, e aqui o Livro dos Espíritos. Também é possível nesse mesmo site, né? E é um site interessante, porque essa senhora que fez o site, né, ela tem uma série de vídeos, pequenos vídeos de poucos minutos, sobre os assuntos referentes aos temas, né? Aqui, por exemplo, o que os espíritos dizem, essa sessão dela de falar um tema ou outro. Aqui, prece para antes de dormir, consolador prometido, mensagem dos espíritos, prece para os que amamos, e assim vai. Tem uma série de assim, vídeos curtos, interessantes. Tá? Então, era essa a preocupação nossa de falar a respeito de que, quanto mais a gente tiver com na memória, né? Mas é melhor para a gente guardar e tudo. Bom, a última semana nós tivemos um pequeno empecilho aí, para mim foi bastante grande, né? Porque a Verinha precisou de um atendimento médico,
por isso que foi suspenso. Agradeço a atenção de vocês de terem se mantido, né? E fizeram aí um estudo, o Evangelho, né? E o que foi, eu não acompanhei, mas deve ter sido de bom proveito, né? Então, hoje, dia 9 de setembro, nós vamos estar estudando a primeira parte ainda, noções preliminares. Estamos no capítulo 1, que nós vamos terminar hoje. Existem espíritos? São os itens 4 a 6, né? Nós falamos sobre isso aí, que é o link, né, dos dois livros, tanto do Livro dos Médiuns quanto dos Espíritos, Livro dos Espíritos. E esse aqui é só para refrescar um pouquinho a memória, porque já que se passaram 2 semanas, né, no capítulo 1 existem espíritos, os primeiros 3 itens, né, o 1, 2 e 3, Kardec estava falando, ele leva ele nos leva a entender ou aceitar a existência, sobrevivência e individualidade da alma, através onde ele vai discorrendo, né? E depois ele fala também, ele leva-nos a entender ou aceitar as almas que povoam o espaço são os que chamamos espíritos. Então, a alma é o espírito encarnado, como a gente até estudou isso no Livro dos Espíritos. E uma vez desencarnado, né, aí nós temos os espíritos, né? Quer dizer, aquelas almas desencarnadas que estão no espaço. Depois, ele nos leva a entender também, aceitar que os espíritos são apenas as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal, ou seja, são desencarnados, somente isso. Não tem nada, não é uma criação à parte, não é nada disso. São simplesmente espíritos desencarnados. Segundo a crença comum, a alma vai para o céu ou para o inferno. Então, isso também ele comentou no que a gente viu, né, anteriormente. Mas a astronomia e a geologia destruíram essas crenças, essas antigas moradas. E aí a teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito. Ou seja, aí nós já não estamos mais olhando para cima ou para baixo como futuro de nosso futuro. Mas sim, nós temos aí infinitos mundos para habitar, desde que a gente aceitou a teoria da pluralidade dos mundos habitados. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas que nos dão uma prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Então, através das manifestações dos espíritos, e vamos pensar em 1850, tá? 1850, 1860, que foi quando esse livro estava em vigor, né? Não estava em vigor, mas quando ele passou a existir, quando ele foi publicado. Então, os fenômenos espíritas, as manifestações espíritas, eram a prova de que os espíritos estavam ali presentes. Que alguma coisa tinha que mexer mesa, tinha que mexer a mão do médium para escrever, tinha que tinha que inclusive se tornar presente, né? Então, agora, a teoria, a razão e a ciência já não era suficiente, não era bastante isso. Puxa vida, se a razão e a ciência estão dizendo isso, não se contradizem, não era motivo para a gente aceitar aquilo. Então, essas eram as premissas e os comentários, as teorias de Kardec, para que a gente entendesse aceitasse a realidade espiritual. Aí, no item 4, tem que se admitir algumas coisas para que se possa aceitar essa realidade, né? Então, agora, nesse momento, ele está tendo um interlocutor na frente e ele faz algumas perguntas, né? Então, a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, olha que interessante. Então, Deus existe e criou o homem, né? Então, a consequência, se o homem existe é porque Deus existe e o criou, né? Criou a alma. Então, a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. Então,
O Espiritismo se baseia nisso, na existência da alma e na crença, ou na existência de Deus. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos que se o interlocutor admite essa base. Então, se a gente vai conversar com alguém, nós temos que ver se a pessoa está proposta, isso Kardec, né? Falando naquela época, se aquele com quem nós estamos conversando está aberto a essa discussão, se ele está disposto a aceitar algumas coisas que a ciência, através do que existe, não consegue explicar esses fenômenos. Então, se ele responder negativamente essas perguntas, crê em Deus? Não, não creio. Crê na existência da alma? Não, não creio. Crê na sobrevivência da alma após a morte? Não, não creio. Então, se ele responder que não crê, né, ou simplesmente ele diz, não sei, desejava que fosse assim, mas não estou certo, né, isso equivale a uma negação, né, de uma forma delicada, mas é uma negação, disfarçada para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis. Seria inútil prosseguir. Então, não adianta. Então, agora, essa conversa não adianta ter com uma pessoa que não está aberta a isso, que não acredita e simplesmente não acredita e pronto. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Eu me lembro de uma vez, aliás, aconteceu mais de uma vez, diálogo com um espírito, né? Ou mais de uma vez acontecendo isso. Eu querendo mostrar para ele da existência, da realidade espiritual. E ele não acreditava nisso. Olha só, aquele indivíduo estava desencarnado e não aceitava a realidade espiritual. Então, eu usei de uma analogia. Falei, imagina um grupo de pessoas que mora no fundo de uma caverna, desde que nasceu lá, vive lá, de alguma maneira estão sobrevivendo lá no fundo. Por algum motivo, um deles sai e vai até a porta da caverna e ultrapassa e vai no externo, no exterior. Aí, nesse momento, ele se deslumbra com aquele mundo, ele vê um monte de coisa, vê coisa que não tem no fundo da caverna. Aí ele volta e conta para os demais, fala, olha, vocês não acreditam, mas lá, do lado de fora da caverna, tem um mundo. Tem árvores, tem animais, tem lagos, tem tudo. Tem nuvens, né? Tem um céu azul. Ninguém vai acreditar nele. Simplesmente porque não conhece, não quer conhecer e está irredutível. Então, essa é a comparação que ele fala do cego. E essa é a comparação que já tive a oportunidade de fazer com aqueles que não acreditavam que havia um mundo lá fora. Né? Ou seja, que a existência do espírito. Né? Seria como, já foi isso aí, né? As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Então, a alma tem faculdades, tem propriedades que permitem que nós tenhamos acesso a esse conhecimento, que nós possamos aceitar a existência dela. Assim, com semelhante interlocutor, com esse tipo de interlocutor que a gente perguntou se ele crê em Deus, não. Crê na existência da alma, também não. E na sobrevivência da alma após a morte, também não acredito. Então, esse tipo de interlocutor, se não quisermos perder tempo, só nos resta seguir outra ordem de ideia. Só mudando de assunto, porque esse não adianta. Então, não percamos tempo com as pessoas que simplesmente não aceitam por não aceitar, porque não tem nenhum tipo de interesse ou de visão de querer acrescentar conhecimento. Seguir uma outra ordem de ideia. Sim, outro assunto, outras conversas, né? Admitidos os princípios básicos, não apenas como probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. Então, tem gente que lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Ele acha
tão natural que ele fala, nossa, mas como é que eu não vi isso antes? Isso para mim é tão natural, eu aceito isso. Isso só vem de encontro àquilo que eu acho que é. Então, se a gente tem isso conosco, não como probabilidade, mas como incontestável, né? Então, aceitar os espíritos é uma decorrência natural, é muito natural. O item 5. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Então, agora ele vai nessa área, né? Vai nessa praia agora. Ele vai falar como é, uma vez que aceita os espíritos, como é que é possível a gente intercambiar com eles, permutar pensamentos com os encarnados. Pode haver um choque aí, mas isso é possível? Por que não? Que é o homem, senão um espírito revestido de corpo material? Então, nossa, o que é o homem, senão isso? É o espírito que movimenta essa carcaça, essa vestimenta, o nosso corpo físico. Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, como o homem livre se comunica com o prisioneiro? Então, aqui ele faz um paralelo faz uma comparação entre o encarnado, que está aprisionado, né, num corpo, e o espírito liberto, que está sem o corpo físico. Se hoje é possível a gente ir na penitenciária e conversar com um prisioneiro, por que não seria, então, possível um espírito se comunicar com o encarnado? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das suas afeições? Poxa, se a gente acredita que a alma segue, que ela é imortal, continua viva, poxa, será que ele negaria as pessoas queridas dele? As pessoas que ele deixou aqui? Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilize os meios que estão ao seu dispor? Então, por que não faria isso, já que ele tem meios de fazer isso? Eu vou contar um acontecimento aqui no nosso grupo, né? Nos nossos 2 grupos aqui de Las Vegas. Nós tivemos uma palestra, alguns de vocês assistiram, acredito que a maioria, do Júlio Carvalho. O Júlio Carvalho é um médium, psicógrafo, e ele escreve cartas consoladoras, aqueles de entes queridos, que nem Chico Xavier fazia, né? Cartas para as mães, cartas para os familiares. Ele faz isso hoje. E ele nos deu uma palestra. Durante a palestra, um dos nossos médiuns recebeu uma carta para alguém que não estava assistindo. Olha que interessante. Uma que estava assistindo a palestra e outra que não estava. Ou, na verdade, uma que tinha a ver tinha como localizar, né? Uma delas. A outra não tinha. E aí, a carta veio com uma série de detalhes. Só que a gente não tinha como localizar. Passado algum tempo, foi feito algumas tentativas infrutíferas. Finalmente, através da pessoa que recebeu a carta, disse conhecer a pessoa, né, o destinatário dessa segunda carta. E era exatamente para essa pessoa, né? E é interessante que a família, parte dela acredita, parte não acredita, porque como são de uma outra religião, né, de uma religião que não acredita nisso, então achou que aquilo não era certo aquilo, inclusive. Mas o espírito comunicante deu detalhes, mas assim, todos que bateram, né? E isso vem simplesmente ilustrar o que nós estamos falando. Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos, desejando comunicar-se conosco e se utilize os meios que estão ao seu dispor. A pessoa não estava nem assistindo. Essa palestra, através de uma outra que estava assistindo, se chegou nela. Ele utilizou o que tinha ao dispor dele para se comunicar, porque ele queria falar para uma pessoa querida dele.
Uma pessoa, era um amor dele. Então, isso ilustra o que nós estamos vendo aqui. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ele é toda um tratado de conhecimento das comunicações dos espíritos, junto a nós aqui, para esse mundo corporal. Então, tudo que vai acontecendo, ele encontra eco, ou ele está explicado, o que a gente vê na vida real, em termos espíritas falando, em termos de manifestações espíritas, a gente vai buscar aqui. Por isso é importante, a gente acha importante, ilustrar uma passagem ou outra, um fato ou outro, para que a gente possa entender o que é cada tópico, cada assunto que nós estamos tratando aqui, tá bom? Quando viva na Terra, essa alma, né? Quando vivia aqui na Terra, não agia sobre a matéria do seu corpo. Então, olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui todos agindo sobre a matéria, agindo sobre o nosso corpo, sobre a matéria do nosso corpo. Não era ela, a alma, que dirigia os movimentos corporais? Quem quiser pode levantar a mão, pode fazer, mexer, e vai perceber que, como eu faço o tempo todo aqui, que sou eu espírito, que movimento o corpo. Não é o corpo que está movimentando o espírito. Então, nós dirigimos nossos movimentos. Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado? Então, está em acordo, não tem conflito, está ali, né, de comum acordo, para manifestar o seu pensamento, assim como um mudo se serve de uma pessoa que fala, para fazer-se compreender. Então, quantos de nós já não viu em palestras aquela linguagem Libras, né? Então fica uma pessoa lá falando. Então, uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve, está se servindo, está sendo utilizada para que um mudo, para que um surdo mudo, possa entender o que está sendo falado. Então, é isso que ele quer dizer, esse exemplo que ele quer dizer. Então, por que não poderia, então, essa alma, esse espírito desencarnado, se utilizar de um encarnado para manifestar o seu desejo, para fazer-se, se comunicar através dele? Acabamos de falar da carta. Um médium escreveu aquilo que o espírito gostaria. Então, ele se utilizou da mão de um médium para poder se manifestar. Então, é isso que ele está falando. Por que não poderia, depois da morte, se servir de outro corpo de acordo com o espírito nele encarnado? Ou seja, em comum acordo. E foi o que aconteceu. Então, no item 6, Kardec fala: afastemos por um instante, antes de prosseguir. Podem ficar em silêncio e eu vou achar que concordaram, mas tudo bem até agora? Ninguém tem nenhum ponto aí a comentar ou ficou em dúvida? Muito bem, eu tomo o silêncio como uma confirmação, tá? O item número 6, afastemos por um instante os fatos que consideramos incontestáveis. Admitamos a comunicação como simples hipótese. Pode ser, vamos lá, é possível. Então, vamos aceitar que a comunicação é possível. Solicitamos aos incrédulos que nos provem. Então, aquela turma lá do não, tá? É isso que ele está se referindo. Solicitamos aos incrédulos que nos provem, através de razões decisivas, que ela é impossível. Agora é inverso. Agora você tem que me provar que eu estou errado, que eu não consigo, que eu não posso aceitar que o espírito existe, que essa alma não está em todo lugar, que não sobrevive após a morte, seja tendo ou não céu e inferno, mas que não me prove. Essa é a proposta de Kardec nesse momento. Não basta a simples negação, pois o seu arbítrio pessoal não é lei. Eu lembro daquele Castelo Rá-Tim-Bum, né, que tinha os personagens mirins lá,
e tinha um menininho, né, o Zequinha, que ficava falando, mas por quê? Por que isso? Por quê? Mas por quê? Porque, de repente, os dois se enchiam com as perguntas lá e falavam, por que sim, Zequinha? Então, aquilo era definitivo, é porque sim. Então, esse arbítrio pessoal, sem estar baseado em nenhum aspecto científico, não é lei. Não dá para... Não pode ser isso. Então, o que Kardec pede é que esse interlocutor prove por A mais B que ele, Kardec, estaria errado. O ele, o nós, né, que estamos conversando com os incrédulos, estamos equivocados. Colocamos-nos no seu próprio terreno, aceitando a apreciação dos fatos espíritas através das leis materiais. Então, vamos pensar de forma científica, das leis materiais. Que eles, assim, possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que... Então, são esses o Kardec quer que ele prove isso aí, né? Primeiro, o ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Ou seja, nós estamos pensando aqui, como encarnados. Depois que desencarnamos, não pensamos, simplesmente não pensamos. Não é mais uma faculdade nossa. Então, prove-me cientificamente que hoje eu penso e amanhã desencarnado eu não penso mais. Segundo, se ele pensa, se esse ser, esse indivíduo pensa, né, não deve mais pensar nos que amou. Então, digamos, não, tudo bem, ele pensa, mas ele não pensa mais em quem ele amou, em que ele deixou aqui, ele esquece. É uma ficção pensar em quem ele gostou, que ele amou aqui na Terra. Em terceiro ponto, se nos amou, não deve querer comunicar-se com ele. Então, nossa, eu penso nas pessoas, eu gosto, tal, mas não quero me comunicar com eles. Então, tem lógica isso? Quarto ponto, se pode estar em toda parte, não pode estar aqui ao nosso lado. Ele não quer, não é possível, não quer ficar do lado de ninguém. Se está ao nosso lado, agora sim, ele está ao nosso lado, ele não quer se comunicar conosco. Então, tudo bem, fica perto, mas não conversa, não se comunica, não manda carta, não faz nada. Por meio do seu corpo fluídico, o espírito, né, não pode agir sobre a matéria inerte. Então, prove para mim que ele não pode agir sobre a matéria inerte. Mas, se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo. Vocês percebem como ele está evoluindo até chegar na comunicação? Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Mas, se pode escrever, podendo fazê-lo escrever, não pode responder-lhe as perguntas nem transmitir-lhe o pensamento. Então, me prove dentro da ciência, você que é incrédulo ou incrédula, me prove através da ciência isso tudo aí. Que o espírito tem ele pode ter algumas possibilidades, mas ele simplesmente não quer, não deseja, porque no fim das contas é isso. Então, quando os adversários do espiritismo nos demonstram que isso tudo não é possível, e ele até exemplifica com Galileu, através de razões tão evidentes como as de Galileu, para provar que o Sol não girava em torno da Terra. Então, Galileu comprovou isso, mostrou, se utilizou de um telescópio para poder estudar e depois demonstrar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim era a Terra que girava em torno do Sol. Então, podemos dizer que as suas dúvidas são fundadas. Ixi, agora eu não sei se pode localizar, Beninho, isso aí? Já voltamos nisso aí.
Como assim? Logo aqui no item 6, bem Sim, aqui. quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são Fundado. fundadas. Infelizmente, até esse dia, toda a sua argumentação se resume nessas palavras. Então, eu vou ler de novo, porque eu mesmo aqui eu quero ver o sentido aqui do que a gente está lendo. Correto. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstram que isso tudo não é possível, né, através de razões tão evidentes como as de Galileu para provar que o Sol não girava em torno da Terra, ou seja, Galileu provou cientificamente isso. Então, da mesma forma, esses incrédulos provam cientificamente que tudo isso não é possível, que a gente leu de 1 a 9 aí, né? Então poderemos dizer que as suas dúvidas são fundadas, ou seja, eles têm razão. Mas até hoje, infelizmente, toda a sua argumentação se resume nessas palavras: não creio porque é impossível. Então, o argumento não existe, existe somente esse achismo de eu não creio porque é impossível, somente isso. Eles retrucarão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Então, nós é que seríamos os responsáveis para demonstrar para eles. Já lhes demos as provas pelos fatos e pelo raciocínio. Fatos, o que é? São as manifestações dos espíritos. E pelo raciocínio, que são todas essas argumentações que Kardec trata. Se recusam umas e outras e se negam até mesmo o que vem. Cabe a eles provar que os fatos são impossíveis e que o nosso raciocínio é falso. Então, por isso, a gente vai, principalmente nessa frase, eles retrucarão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Não serão os espíritas que vão fazer isso. Será a ciência. Isso vocês podem ter certeza. Todos nós podemos ter certeza. Porque nós não precisamos de mais provas. E se a gente encontra com alguém tão irredutível, então não tem por que a gente levar adiante essa conversa. Nós não temos que provar nada. Aqueles que aceitam, nós podemos dar sequência nesse tipo de argumentação, nessa conversa, né? Mas quando se trata de alguém irredutível, o incrédulo, e simplesmente não creio porque é impossível, então é melhor mudar de assunto. Então, Só um minutinho. Eu acho muito interessante quando ele fala aqui, ó, já lhes demos as provas pelos fatos e pelo raciocínio. Se recusam umas e outras, que é, se recusam as provas e se recusam pelo raciocínio, se negam até mesmo o que vem, cabe a eles provar que os fatos são impossíveis e que o nosso raciocínio é falso. Então, cabe a eles provarem que isto não existe, que isso é impossível, e não a nós, né? Tem uma coisa interessante, como é que é o nome dele? Cury, Augusto Cury. Alguns conhecem a história dele, né? Ele se dizia ateu, assim, de carteirinha, de pai e mãe, né? E ele um dia resolveu demonstrar, provar que Jesus era uma invenção da humanidade. Jesus não teria existido. E ele foi fundo na pesquisa dele. E ele concluiu que não só existia, como era o maior médico, o maior psicólogo, o maior administrador, ele era alguém assim fora do normal, né? Então, somente quando a pessoa vai fundo naquilo que está dizendo, né, ou negando, é que ele vai poder realmente poder discutir, poder até mesmo abrir a mente dele, como o Augusto Cury fez, através do estudo. Então, a ciência vai ser aquela
que vai demonstrar tudo isso. Nós tivemos, há tempos atrás, um dos palestrantes, que é Ulisses D'Angelo, que ele justamente comentou conosco, né, nos deu assim, detalhes de como é que foi, aqui nos Estados Unidos, uma avaliação científica, analítica, com uso de equipamentos, de manifestações espíritas, ou espirituais, manifestações de espíritos. Então, é a ciência que vai demonstrar, não serão os espíritos, né? Aqui eu coloquei só um pouquinho sobre Galileu, só para a gente saber que ele citou ali Galileu, e ele teve uma vida meio, assim, no final, né, quando ele tinha todas as teorias e todas as comprovações e tudo, né, ele passou apertado. E né, se ele não abjurasse, ele ia ficar preso por muito tempo, né? Então, ele nasceu no ano de 1564 e desencarnou em 1642. Né? Estamos falando aí de 400, quase 400 anos atrás. Né? Ele era físico, matemático, astrônomo e filósofo. Pra vocês verem qual que era, assim, quem era esse homem. Né? Ele aprimorou o telescópio. Um holandês, ele inventou o telescópio. Ele era oftalmologista, não oftalmologista, era oculista, né? Porque ele trabalhava com lente, era um produtor, um fabricante de óculos. E aí ele, através de um tubo, ele colocou 2 lentes e tal, e aí o Galileu, ele soube dessa invenção, e aquilo era patenteado, tudo, ele nunca pegou para ele isso, mas ele aprimorou o telescópio. E ele ampliou 10 vezes a capacidade, né, de enxergar, de analisar longe, né? Então, ele aí ele descobriu um monte de coisa assim, no universo. A visão do homem foi além aqui sabe, do nosso campo de visão, foi muito mais além, né? Já adentrando, né, o sistema solar. Ele defendeu o sistema heliocêntrico, né, que tinha o Sol como centro do sistema, né, que era de Nicolau Copérnico. E ele, por sorte, ele se tornou amigo do Papa Urbano VIII, quando ainda era cardeal. Então, o Papa Urbano era cardeal quando se conheceram, e esse cardeal se entusiasmou com as ideias de Galileu, e aí, quando ele expôs as ideias dele, porque ele queria lecionar, ele queria mostrar, né, tudo aquilo, aí a igreja queria que ele provasse tudo aquilo. Ele não foi proibido, né, mas ele estaria sob vigilância ali, né, da igreja, porque o Papa Urbano gostava das ideias dele. Mas depois que ele publicou um livro, onde ele contava, era inclusive um diálogo entre 3 pessoas, um que aceitava, outro que não aceitava a teoria heliocêntrica, né? Um que aceitava, um que não aceitava, e um que estava ali, se desse bom argumento para ele aceitaria. Então, foi o livro dele baseado nisso. Aí a igreja não gostou. E ele foi julgado e condenado a abjurar publicamente, né, aquelas ideias dele, e ele deveria ficar preso por tempo indefinido. Ele acabou não ficando preso, né? Pôde até lecionar, mas ele publicou os livros na Holanda, porque a Holanda era protestante naquela época, e tudo que a igreja vetava, aí os protestantes publicavam, né? Bom, a verdade um dia aparece. Então, depois de 3 séculos, mais de 3 séculos, a igreja revisa o processo que tinha condenado ele e decide pela sua absolvição no ano de 1983. Alguns de vocês, acho que ouviram as notícias na época, eu estava no Brasil ainda, né? Claro que estava lá, e eu ouvi que a igreja tinha absolvido o Galileu Galilei, com um atraso de uns 300 anos, mas absolveu, né? Então, basicamente, era essa nossa conversa hoje. Eu quis ilustrar falando um pouquinho de Galileu, para ver qual que é realmente a importância da ciência, né? Que cedo ou tarde ela vai
ela vai acabar comprovando tudo, inclusive o que a gente conhece através do Espiritismo. Ele, na época, ele não foi aceito. Podemos fazer um paralelo hoje. Nós não somos aceitos, quer dizer, as ideias, os ideais espíritas não são aceitos totalmente, mas vão um dia serem aceitos, com certeza. Pode falar, Suelen. Deixa eu ligar meu fone. Tá? Tem um telefone e um computador ligados juntos. Agora já foi um. Vamos lá. É interessante trazer até o exemplo de Galileu, né? Que daí sobre a ciência, né? Eu tenho uma amiga que ela é médica e, enfim, e ela não tem nenhuma religião nem nada, né? Talvez possa considerar ela agnóstica, que não acredita nem desacredita. E é muito interessante que eu tenho muitos papos bem interessantes com ela sobre a questão da existência dos espíritos e o que a ciência... Eu converso bastante com ela porque, né, mais perto dessas informações científicas, ela está muito mais perto do que eu, porque é a área dela. Enfim, e aí eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com ela, que foi exatamente isso, sobre a existência dos espíritos, e aí ela falou assim, a gente falando sobre provas, né? E aí entramos nessa questão que nós, não só espíritas, né, mas os que acreditam na existência do espírito não tem que provar nada, né? Pelo contrário, né? Quem não acredita em termos de outras pessoas é que tem que provar se não existe ou não. E aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, a ciência, em geral, né, as pessoas que trabalham seriamente na ciência, elas não estão trabalhando para não provar algo só porque não acreditam naquilo. Pelo contrário, se aquilo tem um ponto lógico para elas, uma linha de raciocínio lógica, elas querem pesquisar se aquilo é válido, né? Então ela quis dizer que eles não querem gastar o tempo para não provar algo, porque eu quero gastar meu tempo para ver se aquilo é válido, se aquilo tem fundamento. E aí ela falou, e tudo aquilo que eu vejo, que você conversa sobre espiritismo, e aí ela se interessou e foi pesquisar umas coisas, ela falou assim, tudo me faz crer em uma linha de raciocínio, uma linha lógica, né? Uma linha que existem caminhos a serem seguidos para um trabalho científico em cima. E aí, interessante que ela pesquisou outras coisas, depois foi me mandando, muito interessante. E ela falou assim, olha, já tem muitas pesquisas na área seríssimas sobre isso. E ela falou assim, uma das mais desenvolvidas é na Europa, né? Junto com uma associação aqui no Brasil, enfim. E ela falou assim, o problema, Suelen, não é alguma parte da ciência acreditar. O problema é que tem que ser um todo para aprovar, né? E ali ser colocado no patamar da ciência que aquilo é cientificamente provado. E aí ela falou assim, aí às vezes até entre o mundo dos cientistas, eles brigam entre si. Entre, tudo bem, isso está sendo um estudo sobre isso, isso é interessante, mas é válido publicar que isso é cientificamente provado? No que vai... no que pode inquirir esses tipos de pesquisas, ou no que vai adiantar. Então, alguma das partes diz que já tem trabalhos fantásticos a serem ali divulgados, e outras eles meio que bloqueiam. Por quê? Aí ela falou assim, o problema é que quando entra a palavra religião no meio, eles já cortam. E aí eu lembrei de um dos nossos palestrantes que veio aqui e falou, olha, às vezes nós mudamos, né, os artigos científicos com outras palavras para serem aceitos, porque tudo que eles acham que tem âmbito religioso, aí entra política no meio, entra interesses, e eles não querem. E eu falei, olha, aí ela quando ela falou isso comigo, eu assisti essa palestra, eu falei, é exatamente isso que ela falou, entendeu? Então ainda tem um debate aí, e que muitas vezes não é mais nem na área da ciência, né? É na área dos problemas humanos mesmo. Isso foi interessante. Foi o Décio que falou isso. Ele falava em metempsicose, né? Ele não fala reencarnação, ele fala metempsicose. Então aí pessoas, opa, é uma palavra diferente, e aí aceita.
É interessante que na nossa última reunião de estudo, no segundo parágrafo desse capítulo 1, o Kardec fala assim: tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Então, é interessante porque nós não conhecemos muito sobre o espiritualismo. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Elsa Rossi. Ela está na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, e ela é uma das responsáveis lá por divulgação da doutrina e tal. E ela estudou muito o espiritualismo, né, que começou antes do espiritismo. Então, quem puder ver isso aí por exemplo, foi retransmitido pelo Tavares, né, lá na Estação da Luz, daquele programa que ele faz lá. Então, foi muito interessante, bastante interessante mesmo. Eu posso até disponibilizar o link, vou procurar, porque agora acho que só está no site dela, porque no do Tavares lá não estava. Não sei se não foi gravado. E bastante interessante. E ela fala dos cientistas, as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Aí ela já pula para o espiritismo, né? Então ela fala da presença da ciência na demonstração de tudo isso, na comprovação de tudo isso. Mas você tem toda a razão quando faz esse comentário que quando colocou religião no meio, pronto, já complica tudo. Eu lembro que no Brasil havia um movimento pessoal, uns espíritos lá da cidade de Santos, né, no litoral paulista, eles queriam tirar a religião, né, o aspecto moral e tudo da doutrina espírita. Queria ficar só com ciência e filosofia. Então foi um movimento que, graças a Deus, não deu certo, porque não adianta, nós temos que ter a moral do Cristo. O problema é que nós que eu digo assim, todo mundo, né, colocou o nome Deus, colocou o nome Jesus, vira religião. E não é. A nossa preocupação, não digo nossa de espírita, a nossa preocupação deveria ser moral e não religiosa, porque a religião é uma instituição, isso é coisa da humanidade, isso já vem de muito tempo. E tem, claro, aqueles que têm o direito de não querer acreditar em nada, né? Lá na Europa, o catolicismo ele não é bem visto, né? Ele não é bem aceito, porque está ligado à Inquisição, né? Então, isso tudo são fatos que, aí, quando se coloca de forma religiosa um conhecimento desse, não é aceito mesmo, né? A Carol levantou a mão, e depois a Inês. Vamos com a Carol primeiro? Falando nesse aspecto aí, uma coisa que me chamou muita atenção, quando a gente começou o movimento espírita aqui em Las Vegas, e a gente estava, né, mais conectado com outros grupos, e eu me lembro que até o Patrick que falou isso, não sei se você estava lá comigo, Suelen. Acho que foi quando você não foi num encontro lá em Charlotte. Acho que você não foi. E a gente entrou um pouco nessa conversa, nessa discussão, né? Por que é tão... por que quando, principalmente os americanos ou as pessoas chegam na casa espírita aqui e se deparam, né, com Jesus, e aí já entra nesse aspecto de achar que é religião e aí não continua. E aí ele estava meio bravo lá, dialogando, e ele falou assim, porque aqui, por exemplo, se você for perceber, até os próprios centros espíritas daqui dos Estados Unidos, quando promovem os simpósios, quando fazem os encontros da federação em si, eles não colocam, é diferente do Brasil, pode ser o mesmo simpósio, o mesmo evento, com os mesmos palestrantes, mas aqui eles não colocam a imagem de Jesus no cartaz, por exemplo. E sempre puxa para os temas e falam mais da questão espiritualista.
E aí ele estava muito bravo, porque ia ter um evento lá perto, né? E eu fiquei observando aquela conversa e falei assim, nossa, não tinha parado para pensar. E depois eu fui observar e falei, realmente é. E aí o pessoal lá conversando e chegou justamente a essa conclusão, que aqui nos Estados Unidos a ideia do espiritualismo ela já é bem difundida, né? Bem aceita. A gente tem a experiência do Jim, né, Su, que vai lá no centro, ele compartilha das igrejas que ele ia, né, que faziam os rituais, as práticas espiritualistas. Então, para ele chegar e ouvir num centro onde a gente lida com a doutrina dos espíritos, os ensinamentos dos espíritos, e colocar Jesus, isso é uma coisa totalmente nova para eles. Eles ficam assim, eles não entendem. Então, eu acho que uma das formas da gente trabalhar, talvez como responsabilidade nossa, é mostrar que Jesus, a gente segue o Cristo pela moral. Porque ser espírita, ser um bom espírita, é a moral do Cristo, que ele é o modelo. Né? Então, eu acho que essa questão da comunicação no inglês, aí a partir do momento que a gente conversa com eles, eles entendem, eles acham fantástico. E eles não observam, eles não sentem que a gente está impondo uma religião neles, não, porque já tem o conhecimento do espiritualismo e fala, não, realmente a moral, o ensinamento de Jesus tem tudo a ver com o ensinamento dos espíritos, daquilo que a gente entende de reforma íntima e tudo mais. Então, aqui nos Estados Unidos isso é bem forte também. Eu achei interessante quando você comentou, Góes, falando dessa moça lá da Europa, eu quero ver essa palestra. Pela divisão que fazia, né, lá, das atividades, o que era... É que o que você se refere, Inês, deixa eu só abrir um parênteses aí, aproveitando que ela está, esse comentário da Carol, para ela soou estranho, para Elza Rossi, soou estranho quando ela deu, assim, ela teve conhecimento de duas correntes espiritualistas. Uma espiritualista cristã e a outra espiritualista. E ela foi atrás disso, mas por que isso, né? Mas para ela pareceu muito lógico, porque a espiritualista cristã é essa que tem a moral do Cristo, tudo, e está voltada para esse público, vamos chamar assim. Já a que não é cristã, ela abre as portas, ela permite, ou seja, a busca por aquele espiritualismo, esse tipo, é por conta de judeus, de muçulmanos, de aqueles que não aceitam Jesus. Olha que interessante. Então, realmente é isso que a Carol sabia disso, porque a gente tinha comentado a respeito. Então, essas duas vertentes dão margem a outro tipo de público, porque o muçulmano não iria na cristã, o judeu não iria na cristã, percebe? Então, já a não cristã era procurada por eles. E por isso que foi interessante que Kardec ele cita o espiritualismo, né? Porque também tem a parte dogmática, porque tem essa parte religiosa agora falando, né? Então, quando se trata disso. Mas posso passar para a Inês agora, né, Carol? Oi, Inês. Então, a sincronia de pensamento hoje está muito forte, porque voltando ao comentário que você fez sobre a Europa, a imagem que eles têm, e também tudo a ver com o que a Carol falou de Jesus, tem muito a ver com a Inquisição, com as mudanças que foram feitas na Bíblia, né? Em criando aquele céu, aquele inferno. Então, ficou uma imagem muito distorcida de Deus, um Deus punitivo, ou um Deus bajulador, que dá de tudo para esses filhos aqui que obedecem a ele, e pune os que não obedecem. Então, a pessoa que tem o pensamento livre, para eles absorver essa informação, é tipo assim, sem cabimento. E para um cientista, então, totalmente sem lógica. Aí, eu tenho um livro aqui do Augusto Cury, tem no Amazon, tem uma seleção de livros dele. E bem aqui no comecinho da capa, ele diz: Jesus era muito mais que um pregador da fé, era um incendiário da inteligência. Qualquer ateu que o investigar sem preconceito, ainda que não se torne religioso, terá de curvar-se diante de sua sabedoria. Então, é isso, assim, tem muita gente que não conhece Jesus,
pelo homem que ele foi, sim pelaquela imagem de, né, que a Inquisição, que o Constantino, depois daquela mudança toda, criou de Jesus. E eu acho que para qualquer cientista, qualquer médico, qualquer pessoa que não acredita na parte religiosa do espiritismo, ler Evolução entre Dois Mundos, eles vão ver que o espiritismo é 99% ciência. E aquele 1% é o nosso coração, que através daquela ciência faz sentido da nossa vida, do porquê que a gente está aqui. Que a gente não está aqui por um acaso, que existe uma causa maior, que existe um criador, co-criadores, como eles descrevem no livro, arquitetos do universo, que trabalham juntos, criando outros universos, criando outros seres, e que a gente está nesse patamar, a gente só tem que passar pela escolinha, né, das vidas e encarnações. Então, assim, tá muito interessante. Eu adoro, não é puxando seu saco não, Luiz, mas quando você está fazendo o comentário, que você está lendo, aí dentro da leitura você entra no tópico, igual quando você entrou no tópico do cara, né, que está lá na caverna e ele sai. Aí eu estava pensando, por exemplo, as pessoas que não entendem, para mim está sendo super difícil ler Evolução em Dois Mundos, porque é super biológico. Aí eu fico pensando, gente, por que eu não prestei mais atenção na aula de biologia? Que às vezes eu tenho que ir lá e olhar o que era o citoplasma, o que era os trem lá da célula. Mas, de qualquer maneira, um matemático. Só um parênteses aí. Hoje tem internet aí. Hoje qualquer um vira. Mas é o que eu tô, o livro daqui e o celular do lado. Arquiteto. Graças a Deus. A gente sente que perdeu tempo, né, Inês? Sim, não, agora eu tenho, mas que leva tempo, leva. Tipo assim, é o livro que eu entendo o esboço, mas se eu tivesse aquela consciência que uma pessoa tem da formação celular, seria assim uma abertura de horizontes para mim, né? Mas é igual eu tô falando, é ir voltando àquela ignorância do ser, no item 4. Então o espiritismo ele não é uma linguagem que qualquer pessoa vai entender ou falar. É como matemática. Um matemático, um físico, ele vai escrever uma fórmula no quadro e para ele é uma linguagem. Para a gente, para mim, é um monte de rabisco. Eu nunca fui boa em exatas, então assim, eu não entendia o porquê e nem para quê, e que eu não ia precisar daquilo na minha vida, entendeu? Enquanto, na verdade, você falou do desenho aí, tem um desenho que é super inteligente, que é o Pato Donald no mundo da matemática. Meus filhos, quando eles estavam crescendo, a gente tinha os DVD, uma vez eu parei para assistir, e assim, é uma coisa muito inteligente. Ele volta a Pitágoras, e como o universo inteiro é totalmente matemática. Tudo que existe no universo é matemática. Ou era o Pateta? Não, É o Pato Donald. Donald Duck na Mathematic Land. É muito bom, é muito bom. E é uma coisa... Inês, você falou, lembrando, que eu esqueço, tem uma palestra da NET, você vai gostar de assistir. A matemática prova Deus. É sensacional. É a linguagem matemática para provar as coisas, questões, né, de Deus. E é tão maravilhosa a palestra, e a gente costuma mostrar para os nossos amigos ateus, eles ficam loucos. Qualquer amigo ateu, dê a eles Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, é uma das séries. Eles não vão, é igual o Augusto Cury falou, talvez não vão aceitar como uma religião, mas que vão tirar o chapéu para a ciência, que é o espiritismo, que vai muito além da quântica, das teorias, entendeu? É uma prova. Né? É uma coisa assim, é uma coisa que existe, não é uma teoria. É uma coisa que para gente que já sentiu a presença de um espírito, já teve a graça de sentir não só do espírito superior, mas dos inferiores. Aí vem aquele superior que te ensina, fala, não, esse inferior já foi você ontem, ou pode ser você amanhã. Nós somos todos iguais, a gente está tudo assim, numa mescla, então é um ajudando o outro, um dando a mão ao outro. Então, assim, é uma coisa muito maravilhosa, tira muito do egoísmo, que é a ciência, né? Que a ciência é muito mais focada no egocentrismo, quem sabe mais, que cientista que vai derrubar essa teoria. Então, assim, o espiritismo é uma ciência
Por isso que vem a religião. Não é egocentrista e nem egoística. O Oi, meu Inês, português está cada vez pior. você pode ler, depois de Incendiário de Inteligências, assim, Incendiário de Mentes, aquilo do Cury, do Augusto Cury, no livro, na contracapa. Lê de novo? Tá bom. É só Então, esse é o livro dele, O Segredo do Pai Nosso. Ele fala sobre a solidão de Deus, ele fala como Deus deseja ser amado, aí ele desvenda a oração. tá, Aí, no depois, comecinho, bem no começo. tá assim, Jesus era muito mais do que um pregador da fé. Era um incendiário da inteligência. Qualquer ateu que o investigar sem preconceito, ainda que não se torne religioso, terá de curvar-se diante de sua sabedoria. É esse o ponto, que é isso que Kardec coloca ali. Investigar, estudar sem preconceito. Esse é o problema. Impossível. Pronto, ali já tem um preconceito embutido. Mas se ele estiver isento, ele realmente vai ter uma surpresa, eu diria, muito agradável. Porque o conhecimento, ele liberta a gente. E os espíritos, eles foram sempre muito, muito claros e muito coerentes quando, por exemplo, quando o Erasto, né, que fala, amai-vos e instruí-vos. Né? Então, poxa, ali ele está falando do quê? De ciência e de moral. O inverso, né? Amai-vos, moral e instruí-vos. Está falando da ciência. Então, a beleza da doutrina espírita está no fato de você... Agora, vamos pensar em religião, tá? Porque foi assim que eu entendi no começo. Ciência e religião caminhando lado a lado, de mãos dadas. Então, é a fé raciocinada. Só que, naturalmente, apesar de eu ter falado religião, todos nós sabemos o significado disso, o real significado. Estamos falando de moral. Estamos falando realmente de um crescimento de saber o que é certo e errado, aproveitar bem o uso do livre-arbítrio e crescer. Eu gostaria também de acrescentar uma coisa. E quando a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos ver lá que Kardec fala o seguinte: a doutrina espírita, ela é uma ciência de consequências morais. Agora, qual é a moral mais elevada que se conhece, né? Aí que ele colocou Jesus, né? E como modelo e guia. Agora, como Jesus nos leva a Deus, né? Então, aí a gente, entre aspas, vai chamar de religião. Porque o que é religião? Por força do hábito. Por força do hábito. E por religião ser a palavra que significa religare, né? Jesus nos trouxe a ligação novamente com Deus, né? Então é por isso. Mas eu acho tão normal falar que é uma filosofia, uma ciência e uma religião. E sem uma, né, se eu tirar uma dessas pernas aí, dessas três pernas, cai tudo, né? Porque a doutrina espírita ela é de consequência moral. E por isso, inclusive, que os médiuns, sem o conhecimento do evangelho, ele não deve praticar a mediunidade, porque senão a gente vai voltar lá atrás, naquelas pitonisas, sabe, antes de Kardec, que trouxe a moralidade para a moral para a mediunidade, né? Então, como que eram tratados aqueles médiuns, né, das épocas remotas? E aí a gente vê também as atitudes desses médiuns, né? Entre aspas aí. Então, sem essa moral, a gente se perde. Só para ilustrar, aqueles que leram o livro há 2000 anos, e depois os livros sequentes, tinha lá aqueles feiticeiros, e nada mais eram que médiums, né? E utilizavam a mediunidade a benefício próprio, né? Colocando ganância, tudo isso no contexto. Então, não tem como fugir de ser uma religião, né? Mas na essência do que significa religião, né? Como moral mesmo.
Isso é fantástico, né? E se a gente começar, como a Carol falou, né? Se a gente mostrar um outro Cristo, né? Um outro Jesus para essas pessoas, principalmente aqui, né? Eles vão acabar aceitando, que nem os nossos amigos ali aceitaram, né? Isso que a Carol falou é que eu lembro, né, quando a Carol veio falar isso, né? E a gente também nunca tinha parado para pensar, porque a gente vem numa cultura, né, do Brasil, né, que várias religiões falam do Cristo. E aqui é um país muito mais aberto, né, nessas questões. É muito mais fácil falar de espíritos aqui, para falar bem a verdade, do que vou falar no Brasil. Então, aqui eles são muito mais abertos com essas questões espiritualistas, né? E isso é verdade o que ela tinha falado. E aí a gente até chegou, não sei se você lembra, Carol, comentar que, na verdade, acho que foi até o Jim comentou, não lembro. Existem vários caminhos que pode-se chegar ao mesmo objetivo, né? O objetivo vai ser sempre o mesmo, né? Todos acabarem conhecendo o Jesus Cristo como o homem e o espírito que ele é, independente de religiões, né? Tirar esse negócio da religião, isso talvez vai demorar um tempo até as pessoas tirarem isso, nessa cultura religiosa que elas atrelam ao Cristo, porque isso é uma coisa que criaram depois, e conhecer a moral do Cristo, né? Então, eu acho que o caminho, né, até estava comentando, né, Carol, o caminho é esse, o caminho é puxar pela ciência, pelo, né, as questões que eles já conhecem, e aí, como o Jim, ele se, né, olha, vocês falam de Cristo aqui, o Rob, na verdade, já sabia, né, Carol, porque o Rob já conhecia o livro dos Espíritos. O Mark também, que é um rapaz que participa dos nossos estudos do livro dos Espíritos em inglês, né, ele também, né, ele comentou que ele achou interessantíssimo que quando ele foi começar a estudar a questão do livro dos Espíritos, que é o que chamou a atenção a ele, que aí ele foi, olha, vocês também falam de Cristo, então é um caminho para chegar no Cristo, né? É um caminho para eles entenderem que o espiritismo, né, como filosofia, ciência, religião, ela trabalha a moral, né, a parte da moral do Cristo. Então é bem interessante como essa questão do preconceito, né? Porque isso já foi enraizado culturalmente na cabeça de, não só aqui, mas também em outros lugares também no mundo, atrelar o Cristo a questões religiosas, que na verdade não é, né? É uma questão, conhecer o Cristo como a moral, com as atitudes, os ensinamentos. E aí voltamos a Kardec, que quando Kardec começou a pesquisar as questões dos espíritos das mesas girantes, não havia a palavra Cristo até então aí. Eles foi descobrir depois, né, que os espíritos trouxeram para ele, nessa pergunta, né, qual é a moral a ser seguida, o modelo, Jesus Cristo. Mas quando ele foi pesquisar sobre mesas girantes, sobre questões dos espíritos, a comunicabilidade entre os espíritos, não tinha Jesus até então, né? Então ele veio buscar aquilo numa questão científica, e aí que foi atrelado, e ele foi entendendo a questão muito maior, que não era só uma questão de provar se os espíritos podiam ou não se comunicar ou se existia, mas que era uma questão muito maior. Então, assim, a gente entende que, vindo de uma cultura, né, brasileira, onde que a gente, pelo menos a maioria de nós, cresce, não se a gente nem for de uma religião, mas um vizinho um parente de uma religião que vai falar do Cristo, e entender que existem outros caminhos, né, para se chegar e a conhecer o Cristo, e eu acho que o objetivo vai ser esse no final. Pode falar, Verinha. Muito, muito legal o que você falou. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que nós conhecemos bem melhor Jesus através da doutrina dos Espíritos, né? E levando para a nossa vida, nós estamos estudando a faculdade mediúnica, né? E sem o Cristo na faculdade mediúnica, a gente vai se perder, né? Agora, nós devemos ir um pouquinho mais longe. Em todas as nossas faculdades, nós devemos agir como Cristo. Todas, porque nós temos várias faculdades, né? E sem essa moral do Cristo a nos guiar, nós vamos realmente, eu não diria se perder, eu diria assim, ser menos felizes. Nós vamos atrasar, nós não vamos ser felizes, né? Então,
buscar os ensinamentos de Jesus, seja lá o nome que dermos, sabe, gente? Religião, moral, espiritualismo. Né? É importante que a gente aceite o Cristo para que a gente possa aceitar uma forma diferente e forma melhor de viver, né? Inclusive, é no Evangelho que nós vamos encontrar como nós devemos, a mudança que nós devemos fazer em nós. É através do Evangelho, né? E eu fiquei pensando aqui agora, por que a gente saiu da mediunidade e foi no Cristo, foi para o Cristo, né? Porque não há realmente um caminho melhor para o médium do que agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Isso eu posso dizer assim é uma certeza absoluta dentro de mim, né? Porque eu já ouvi muitos médiuns se perderem porque não tem essa moral, esse norte, né? Essa moral do Cristo para seguir. Né? Bom, essa aqui é a nossa última transparência da noite, antes da gente fazer o encerramento. É o que vocês vão receber hoje à noite e no máximo amanhã. O que nós vamos estar entrando agora? No capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, que nós vamos estudar os itens 7º ao 10º. Tá? O zoom, né, a identificação do zoom é a mesma, sempre até necessidade de troca. Os horários estão aí e os links. Então, se alguém tiver, claro, se tiver o livro dos médiuns, pode verificar, mas se não tiver, tem essa cópia eletrônica, né? E até dá para explorar um pouco o site para poder ver o que mais que tem de interessante lá. Então, dia 16, nós vamos estar na primeira parte ainda, nas noções primárias, mas já no capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Já? Estou passando. Uma das coisas que eu acho muito importante para nós que estamos aí iniciando o estudo é ter essa certeza de que o caminho a seguir dentro do trabalho mediúnico, né, dentro da mediunidade, é o Cristo. Eu acho isso importante. E foi muito bom chegarmos a essa conclusão logo no começo do livro, porque até o final nós vamos perceber isso. E nós vamos ter a certeza absoluta que esse é o melhor caminho quando a gente iniciar o trabalho junto aos jovens médiuns que aí estão chegando. Bom, chegamos então ao final da nossa reunião, nossa sessão de estudo hoje, e eu pergunto se alguém gostaria de fazer a prece de encerramento. E quem for fazer, se lembrar dos suicidas. Amanhã é o Dia Internacional do Combate, da Prevenção do Suicídio. Eu posso fazer. A Verinha vai fazer a prece. Eu vou fazer a prece. Então vamos. Nós vamos então fechar os nossos olhos. Sentir que foi tão proveitoso o estudo da noite de hoje, porque, acima de tudo, nós lembramos o Cristo Jesus, esse nosso amigo, esse nosso mestre, esse nosso médico, esse nosso companheiro nas horas em que nos sentimos solitários. E, acima de tudo, esse amigo que não nos deixa jamais, tanto nas horas boas, mas principalmente nas horas mais difíceis. Porque viver, nós sabemos que é um pouco difícil, porque nós temos que, durante a nossa vida, dia a dia, ir trabalhando em nós as deficiências e fazer com que as coisas boas se elevem. Mas é tão difícil ainda para nós, querido Mestre Jesus, que engatinhamos junto aos teus ensinamentos, nos transformarmos de um dia para o outro.
Mas permita, Senhor, que com a tua ajuda nós possamos dar passos mais largos neste caminho, em benefício de nós próprios, para que sejamos pessoas mais alegres, mais felizes e, acima de tudo, irradiar, Senhor Jesus, a tua luz por onde passarmos. Dá-nos a certeza absoluta, Senhor, de que nós podemos ser luzes aonde estivermos. Ajuda-nos a brilhar, principalmente no meio daqueles que necessitam de luz, daqueles que necessitam, Senhor, de uma mão amiga, daqueles que necessitam, Senhor, materialmente te sentir, e que nós possamos ser esses instrumentos para cada um daqueles que estiverem do nosso lado, necessitando de ti. Abençoa-nos, Senhor, na nossa vontade de sermos melhores, na nossa vontade, Senhor, de aprender corretamente as lições que nos deixastes. E aprender também as lições dos Espíritos, porque foi com a tua permissão e a do Pai Maior que eles vieram até nós. E quanto nós temos que agradecer, Mestre, por esta oportunidade que estamos tendo. Olha, Senhor, aqui reunidos, poucas pessoas, nos sentimos tão bem uns com os outros, como uma grande família, como uma pequena família, Senhor, mas que com um único objetivo, assim nós nos sentimos tão bem, que possamos levar para os nossos lares, para a nossa casa real, Mestre, isso que nós temos aqui, uns com os outros, com o único objetivo de aprender para crescer. Que não tenhamos a dificuldade de mostrar que é com o Senhor que nós crescemos, é com o Senhor que nós somos felizes. Hoje, Mestre querido, lembrando daqueles que sofrem muito mais do que nós, dores atrozes, fome, frio em alguns lugares, em outros lugares, Senhor, o vendaval que destrói casas, guerras entre si ou entre povos. Oh, Mestre querido, pedimos-te por todos eles. Aqueles que ainda não aceitaram e não entenderam essa epidemia que foi nos trazida para o nosso crescimento. Abençoe a todos, Senhor Jesus, que sofrem. Além do mais, Senhor, aqueles que não aceitam a própria vida, que não aceitam as dificuldades, que não sabem como encontrar as soluções para as suas dificuldades e assim, querido Mestre, agem de uma forma tão radical, tentando anular a própria vida. Ó Senhor Jesus, te pedimos por eles. Abençoa-os, envolva-os no teu bendito amor, e onde estiver uma mão erguida para fazer o mal, que essa mão possa ser abaixada com compaixão, Senhor, pela tua misericórdia bendita. Não poderíamos deixar de te pedir em benefício daqueles a quem tanto amamos, onde estiverem, dos nossos próprios lares, e que tenhamos sempre, Mestre querido, as tuas lições fixadas em nossas mentes, em nossos corações, para podermos caminhar com a certeza de que estaremos acertando. Agradecemos a presença desses benfeitores amigos que nos auxiliaram tanto na noite de hoje, trazendo-nos o que necessitávamos para o equilíbrio do nosso corpo físico, da nossa mente.
e que possamos durante a noite, Senhor, nos reunir novamente em Teu nome para estudarmos. E se o Senhor permitir também que possamos ser instrumentos do bem para trabalharmos, ajudando o próximo. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá. Que assim seja. Sim, sim. Graças a Deus. Boa noite. Um beijo a todos vocês. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.